Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Este vídeo será de instrução em como realizar a configuração dos equipamentos Stone, no caso as POS da Stone, junto à nossa solução, ao nosso software. Tá? Lembrando que esta integração já está 100% finalizada, então nas versões mais recentes hoje da nossa aplicação, nós já conseguimos estar utilizando as POS, no caso da Stone, por hora apenas com a Stone, onde nós podemos processar pagamentos, envios de pedidos, através do XD Orders, que nada mais é, ele está integrado aos equipamentos da Stone. Tá? Então este é um vídeo mais de instrução de configuração. Inicialmente nós temos alguns passos a seguir aqui para que a integração fique 100% concluída junto ao nosso PDV. Tá? Então inicialmente nós temos um processo em que caso o parceiro, o cliente queira integrar o XD junto à Stone, nós temos o processo comercial diretamente com a Stone. Então, caso o cliente ele já tenha um contrato com a Stone, então ele já tem equipamentos ali Stone no estabelecimento dele, nós precisamos apenas do Stone Code das POS ali, onde nós fazemos uma ativação aqui através do nosso canal de suporte, do time de suporte. Então o suporte faz a ativação do Stone Code, ele ativa as máquinas do cliente, e após um prazo ali de 3 a 3 horas e meia, o XD Order já vai ser habilitado no equipamento do cliente. Então não há necessidade de fazer o download, assim como não há necessidade de acessar a loja da Stone para download do Orders. Tá? Então Orders, a partir do momento que nós realizamos a ativação, ele já vai ser presente ali no equipamento do cliente. Tá? No caso, para novos clientes que querem passar a utilizar a Stone, então tem um processo de cadastro. Então, acione o nosso time de suporte técnico solicitando as informações. Então, vai ser direcionado um cadastro onde o cliente ele vai fazer um contrato direto com a Stone, e a Stone vai fazer toda a tratativa ali a caráter comercial do cadastro do cliente e tudo mais, e segue o mesmo processo. Após a ativação, tem um prazo de 3 horas, e assim a aplicação passa a ser mostrada dentro do equipamento da Stone. Tá? Então o primeiro processo é a ativação do equipamento, a caráter comercial diretamente com o Stone, ou para clientes já existentes, o Stone Code volta para o time aqui da XD ativa, e depois de 3 horas a aplicação já é apresentada no equipamento do cliente. Antes da gente ir direto para o equipamento, nós temos que fazer uma pré-configuração no nosso PDV. Então vamos aqui. Primeiro processo é garantir que os mapas de impressão que vão ser utilizados na impressão aqui do equipamento, eles estão corretos. Onde nós vemos isso, nós vamos na pasta de instalação da aplicação. Então eu vou clicar aqui no ícone de inicialização do ponto de venda, abrir local do arquivo. Então aqui é a pasta de instalação. Eu vou voltar aqui, não é aqui na BIM, eu vou voltar aqui na pasta principal, onde nós temos backup, BIM e tudo mais. Nós temos aqui depois um vídeo instruindo sobre as pastas de instalação e tudo mais. Tá? Nós temos que garantir que os docs layouts, que são os mapas de impressão da Stone, estão aqui dentro da pasta para que haja a impressão correta ali. Tá? Eles estão intitulados como Stone, então são esses 4 aqui. Então Stone_StratoSat.doc, Stone_invoice.doc, Stone_nfc.doc e Stone subtotal_subtotal.doc. Então esses documentos eles devem estar obrigatoriamente dentro da pasta de instalação do XD para que a impressão seja realizada com sucesso, para que a gente não tenha nenhum problema aqui no equipamento. Tá? Então no meu caso aqui estão os 4. Não há necessidade hoje de eu precisar importar esse documento aqui dentro, contanto que eu não faça nenhuma alteração nessas pastas, porque ele já vem por padrão na instalação do XD. Tá? Então esses 4 aqui, sendo o StratoSat, Invoice e NFC, são os documentos, os cupons fiscais, e o Stone Subtotal é o documento de subtotal ali, de pré-conta. Tá? Lembrando que a guia da cozinha não está sendo impressa no equipamento, por hora, então ele segue a mesma métrica ali das impressoras térmicas, ou a forma que o cliente ele cadastrar, o parceiro cadastrar ali. Tá? Então os documentos já estão ok. Posso voltar para o PDV. Então agora nós vamos iniciar o processo de configuração. Tá? Lembrando, o primeiro ponto aqui, orders, equipamentos externos, nós dependemos de rede.
não de internet, e sim de rede, internet aqui para os processos de envio de documentos, mas principalmente a rede, para que as informações sejam transacionadas entre equipamento e o nosso PDV, tá? Então, primeira coisa aqui, configurações gerais, e aqui embaixo, sincronização entre terminais, nós temos que deixar como rede, tá? Se tiverem banco de dados, modifiquem para rede, porque aqui, neste momento, eu estou configurando que este terminal, que os terminais, na verdade, aqui, passem a receber sinais, informações dos nossos equipamentos externos, sejam celulares, com orders, KDS, ou qualquer aplicação Android, tá? No nosso caso aqui, a POS da Estônia. Então, como rede, eu gravo aqui, então já está ok. Segundo passo é na parte de formas de pagamento. Nós temos um manual também que nós vamos dispor aqui, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Então aqui nós temos que criar as formas de pagamento para que sejam processadas aqui no momento em que realizar os pagamentos aqui, tá? Então como exemplo que a gente pode seguir, então eu criei aqui o crédito Stone, débito Stone, Pix Stone, VR Stone e VA Stone, que é o Vale Refeição e o Vale Alimentação. Eu intitulei como crédito Stone para identificação de relatórios, então para tornar prático também para o cliente final ali na hora de ele puxar um relatório no PDV, então ele vai ver ali que aquele total de vendas foi referente ao crédito passado na Stone. Mas nada que me impeça de atribuir a qualquer outra forma daqui também, tá? Então é o que tornar mais prático e é o que nós aconselhamos também no nosso manual. Depois tem uma configuração aqui, em que no manual a gente mostra essa configuração de ponta a ponta, tá? Então são esses 5 métodos de pagamento hoje que eu processo na Stone. Então a partir do momento que eu faço essa configuração, já está ok também, respeitando todas as flags aqui. Lembrando novamente que está tudo em nosso manual. Então as formas de pagamento ok, posso sair. Agora nós temos que garantir também aqui que tenha um caixa atribuído ao nosso terminal. Porque se eu não tiver aqui, vai acabar ocasionando uma mensagem de erro aqui, onde a venda não vai ser processada enquanto eu não tiver uma seção de caixa atribuída ou aberta, tá? Então, como instrução, nós temos hoje contas de negócio, que é em questão aos caixas, que nós temos a partir da versão 24 do nosso sistema. Então, eu tenho uma seção de caixa, e aqui no meu caso está atribuída no terminal. Então, eu tenho aqui o caixa padrão meu, é o caixa aqui, tá? Se eu deixar dessa forma, como nenhum, e dar um gravar e o momento que eu tentar processar vendas aqui, vai acabar dando um erro aqui um erro não, mas um aviso ao usuário que enquanto ele não manipular o caixa corretamente no PDV, eu não vou conseguir realizar processos aqui, tá? Então, como instrução, vou configurar aqui com caixa padrão, ok? Então, forma de pagamento ok, o caixa já está ok, já garanti aqui a conexão da rede também, já garanti mais um processo que são os documentos, então são 4 processos que eu tenho que fazer inicialmente para garantir toda a configuração da aplicação. Agora nós podemos ir para o Smart Connect. Então, Smart Connect, lembrando que aqui é onde eu crio todas as conexões de dispositivos Android. E agora eu vou criar uma nova conexão para a POS, tá? Você pode utilizar tanto o offline como online. Vamos fazer um uso aqui da online, porque aí a gente já vai pré-configurar já o módulo de impressão aqui, que é um outro ponto que eu vou destacar que é muito importante também, tá? Então, conexão de XD Orders, o terminal 27, que é o terminal que eu estou. Vou criar uma senha, vou criar a senha 1234, aqui de visibilidade 1234. O módulo de impressão móvel deve estar como sem formatação. É obrigatório essa flag aqui para que a impressão saia corretamente neste equipamento aqui, tá? O formatado ele vai se aplicar para as impressoras Bluetooth. Então hoje o software ele suporta aquelas impressorinhas menores Bluetooth, então o garçom ele pode estar com o celular, tá? Tirando esse carinha de cena, então o garçom ele pode estar com o celular, com o XD Orders, e ele pode estar com uma impressorinha Bluetooth ali do lado, onde ele pode fazer impressões ali também, tá? Então hoje para utilizar com tablets e celulares o XD Orders, eu utilizo o módulo de impressão formatado. Para a Stone, obrigatoriamente sem formatação, tá? Então, por enquanto eu não mexi ainda no equipamento, estamos configurando aqui. A pré-conta,
aqui eu tenho a opção de imprimir no servidor. Se eu deixar como imprimir no servidor para esses dois carinhas aqui, eles vão respeitar essas flags aqui. Então, no meu caso, deixa eu mudar aqui para PDF. Deixa eu mudar esse cara também, senão ele vai dar erro. Então, aqui no Smart Connect, se eu manter imprimir no servidor, ele vai respeitar, ele vai ignorar a impressora aqui do equipamento, tá? E vai imprimir lá na impressora do caixa ou onde eu tiver direcionado aqui, tá ok? Da mesma forma, novamente, se eu estou conectando com a ideia de chamada para imprimir no servidor, eu tenho que garantir que eu tenho uma impressora aqui. Se eu estiver dessa forma aqui como não configurada, novamente, retorna uma mensagem de aviso aqui, que eu corto o processo também, tá ok? Vou deixar como sistema operativo, voltar ali para o Smart Connect. Vou criar aqui novamente, 1, 2, 3, 4, garantindo sem formatação. Então eu tenho a opção de imprimir no servidor, imprimir no terminal móvel, que é esse carinha aqui, que é os dispositivos, então a impressora Bluetooth ou no nosso caso aqui a POS. Então eu vou manter esse carinha aqui flegado, assim como também eu posso imprimir nos dois lados, ó. Tanto no terminal, no móvel, que é a POS, e no servidor. Então ele vai imprimir respeitando essa impressora daqui do equipamento e também vai imprimir respeitando as flags lá do terminal que nós acabamos de mostrar, tá? Então eu vou manter apenas no telemóvel, vou deixar no terminal móvel, perdão. O mapa de impressão, quem que vai ser? Lembra no comecinho do vídeo ali? Os 4 mapas da Stone, é aqui que eu vou anunciar eles. Então, pré-contas é o Stone, underline subtotal. Tenho que respeitar a nomenclatura, tá? Stone, underline subtotal, ponto doc. E aqui embaixo, no meu caso aqui, eu vou usar o invoice como exemplo, tá? Mas eu poderia usar o NFC ou o StratoSat. Então, Stone, underline invoice, ponto doc. Então, aqui eu já apontei os 2 documentos em que eu vou imprimir aqui no meu equipamento, tá? Uma cópia só de cada um e vou imprimir somente aqui. Sem formatação, a minha senha, aqui no meu caso. Vou dar um OK. Então, já criei a conexão, agora sim eu vou para o dispositivo. Então, a partir depois daquele processo de ativação, o order já está presente aqui para mim. Pode ver que ele está aqui, ou ele vai estar na parte de menu, tá? Só uma informação que eu acabei não passando no começo do vídeo é em questão ao Stone Code, em que a gente precisa do código dele, onde eu localizo aqui no equipamento, tá? Esse aqui é o modelo L3 da Positivo, mas funciona para os demais modelos da Stone. Então aqui para fazer a localização do Stone Code eu vou em menu, depois eu vou em ajustes e descendo até lá no final vou ter sobre o equipamento. Aqui no meu caso a L3 é desta forma, nos outros acaba sendo diferente. E aqui eu tenho as informações sobre Stone Code e demais informações que nós solicitamos, tá? Então nós vamos solicitar para vocês o CNPJ do estabelecimento e o Stone Code que está logo, deixa eu identificar aqui, fica mais fácil. Então eu tenho aqui o Stone Code que nós precisamos junto do CNPJ também. A partir disso nós fazemos a ativação e aí volta para vocês o dispositivo, a aplicação do order já diretamente aqui no equipamento, tá? Uma outra observação também que eu acabei não mostrando, há casos em que o cliente já está com equipamento mais antigo de POS, ele acaba vindo de versões um pouco mais antigas ali. O que nós solicitamos? Acessar a parte de atualizações do equipamento POS, tá? Então, depois de passar para a gente, vem aqui em atualizações e verifica se o equipamento não tem nenhuma atualização pendente, que pode ter alguma atualização pendente de software do equipamento, tá? Então vou voltar aqui. Então já está tudo ok, os ajustes já estão ok. Agora a gente vai para a ativação do orders. Então aqui está esperando, a conexão está aguardando aqui. Então agora eu posso ir no orders. Essa mensagem é apresentada ao usuário toda vez que ele a primeira vez que ele inicializa sem uma conexão. Então ele está mostrando que a Stone já está vinculada e ele traz para mim o Stone Code. Eu vou dar um OK. E, inicialmente, vou em definições e faço o processo de conexão comum do orders. Aqui a utilização do orders
Temos um vídeo de instrução também referente a orders, tá? No nosso caso, nós criamos uma conexão online. Aqui, então, nós vamos respeitar isso. Smart Connect e online. Na conexão online, ele solicita o número da licença. Então, no meu caso aqui, não está mostrando, mas dá para ver. É o mesmo número de licença que está vinculado ao meu PDV. Então, 104374 no meu caso. Então, XDBR 104374. A minha senha é 1234, que é a mesma que eu adicionei na conexão. Então, aqui eu posso dar um OK. Então, ele já encontrou ali a minha conexão do PDV. Então, pode ver que está desativa. Então, eu vou conectar ao terminal. Então, quando eu faço isso, aqui no PDV ele já ativou, ó, e já mostrou que é a minha L3. Caso eu queira, eu posso entrar em editar e descrever aqui um nome para esse equipamento, tá? Então, L3 do funcionário tal, não sei se o funcionário acaba tendo um equipamento, mas eu posso alterar a descrição. No meu caso, eu não vou mexer em nada. Então, acabei de fazer a conexão, já está ok, ele já identificou o meu IP. Isso que é importante da rede, tá? A gente tem que ter uma rede bem estruturada ali, para que haja a conexão correta. E agora eu posso vir aqui embaixo em carregar dados. Então, clico em carregar dados e eu tenho aqui as informações vindas do terminal. E agora eu já tenho o espelho aqui da aplicação direta, tá? Então, a partir desse momento eu já estou com o equipamento conectado e aqui eu já posso fazer todos os processos de uso do order já no equipamento, tá? Então, eu posso voltar aqui. E agora eu passo a utilizar totalmente o equipamento aqui da Stone junto ao PDV. Esse carinha aqui eu já não uso mais. O PDV eu posso deixar em stand-by ali no caixa. E agora eu já venho utilizando o orders, tá? Então aqui eu vou logar com o usuário, com o gerente. Vou logar com a senha 1. E agora o processo de uso do orders fica totalmente aqui a partir da Stone. Então aqui já não tem tanto segredo. Vou lançar os produtos. Vou enviar. O envio ocorreu ali para o PDV. Então já tenho a impressão. Vamos retirar uma pré-conta. Tá? Só para vocês verem que está sendo impresso aqui. Vou enviar. Deixa eu ver. Aqui é o meu papel. Deixa eu só trocar a bobina aqui. Só um momento. Só então retomando aqui. Vou tirar novamente o subtotal. Acabou comprando a bobina. Então aqui eu já tenho o subtotal. Eu vou dar um OK aqui. Então eu já tenho o subtotal saindo aqui no equipamento. Tá? Então eu já posso, no caso, entregar para o cliente ou a forma que eu achar necessário. Lembrando que o entre modelos não vai modificar. A gente tem uma modificação no documento em si, que são impressoras diferentes entre cada equipamento. Então talvez haja um espaçamento ou algo do tipo. Então a gente tem que fazer uma adequação no doc layout. Que doc que eu vou adequar vai ser, no meu caso, o Stone underline subtotal. Tá? Então agora vamos fazer aqui um fechamento de conta, só para vocês verem o processo correndo também. Então, mesa. E aqui eu seleciono a forma de pagamento. Então pode ver aqui que já veio aqui na POS aqui as formas que eu cadastrei aqui no PDV. Por isso que eu deixei evidente aqui no começo do vídeo, ali na parte de forma de pagamento, para a gente centralizar, direcionar para nomes específicos, porque aqui vai ficar a caráter de relatório interno, tá? Então aqui eu vou fechar no crédito, no meu caso. Posso informar o cliente aqui no meu caso, mas eu vou falar que não, vou fechar no crédito, 18,94. Vou dar um enviar. Então aqui o equipamento está aguardando o cartão. Vou chegar com o cartão. Então aqui eu já tenho o comprovante da Stone por padrão. Essa é a via do lojista. Esta é a via do cliente, caso eu queira. E se eu quero imprimir o cupom, vou colocar que sim. E aqui no meu caso eu estou utilizando o invoice, então aqui já é o cupom, então para NFC e SAT também a caráter fiscal, já está tudo ok também, tá? Então aqui o processo finalizado, então vocês puderam ver, eu tenho que seguir, é obrigatório seguir aquelas etapas iniciais de configuração, verificação de rede, setar parte de configurações gerais como rede, forma de pagamento, garantir o doc layout padrão ali também nas pastas, configuração do módulo de impressão também realizado diretamente ali no PDV para que tenha 100% do processo finalizado, tá? Mais uma observação que eu vou mostrar aqui é quanto ao módulo de impressão. Então, voltando aqui para o PDV.
Em Smart Connect, vou entrar aqui só para a gente demonstrar. Vou criar uma nova que é mais fácil. Este módulo de impressão ele passa a ser apresentado a partir da versão 24. Então, nas versões anteriores, 23, nós não temos esta opção aqui. Então, não era possível fazer essa impressão em dispositivos Android, tá? Tanto a impressora, que eu comento no início do vídeo, as impressoras Bluetooth, ou até mesmo nos equipamentos das POS, tá? Para ativar este módulo de impressão, é necessária a solicitação deste módulo lá na comunidade. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês em como solicitar este módulo, tá? Então, para quem não tem o módulo ativo, este campo vai vir cinza, então ele vai vir bloqueado. Então, se você está tentando configurar Stone, ou qualquer impressora, no caso Bluetooth, ali, está vindo cinza, este campo está bloqueado, é porque o módulo de impressão não está ativo na licença. Então, nós temos que realizar essa solicitação. Há um custo, tá? Aí já entra caráter comercial, não vou detalhar aqui. Mas há um custo no módulo de impressão para fazer essa ativação, mas eu vou mostrar ali o processo em como solicitar para quem já tem uma licença ou até mesmo para quem vai solicitar uma nova licença para ativação da nossa aplicação, tá? Então aqui eu estou com o login na comunidade, talvez os menus aqui estejam diferentes, porque aqui eu estou no acesso de um suporte técnico, na verdade, então talvez algumas abas aqui sejam diferentes para vocês, mas a solicitação ela passa a ser em licenças. Eu vou solicitar a adição deste módulo, seja numa licença nova ou numa licença já existente. Então eu vou em encomendas, é o processo de encomendas de licença, tá? Padrão. Então aqui carregou, então aqui é o processo mesmo comum, então aqui vai vir as informações do parceiro, a parte da licença, que aqui está o detalhe. Então eu quero adicionar o módulo de licença a uma licença já existente, então eu tenho que optar por esta opção aqui. É uma nova licença, então ele vai seguir o mesmo processo de uma solicitação aqui. Então vamos fazer um exemplo de nova licença. Então o produto eu especifico, então vou falar que é um XDRest, um adicional de um ponto extra aqui, e o módulo fica aqui na parte onde eu solicito aqui os módulos de integração. Então eu tenho agora aqui embaixo impressão no XDOrders, tá? É esse carinha aqui que ativa este campo. Então voltando aqui, então eu estou falando que é uma licença com um ponto extra com um módulo de impressão, poderia adicionar os demais, tá? E aqui eu sigo o processo agora de formulário, então vai ser os dados do cliente. Seguinte também aqui vai ser o processo de faturação e confirmo e segue como padrão a solicitação. Para parceiros que está adicionando o módulo de licença numa licença existente, então parceiro XD, a licença eu vou optar em licença existente e aqui eu venho na lupa e localizo a qual licença eu quero adicionar o módulo. Vou selecionar uma aqui como exemplo, essa daqui eu não tenho, acredito que não vai demonstrar para essa aplicação aqui, mas vou fazer um teste. Então, pré-carreguei, vou preencher os dados, então ele vai utilizar todos os dados desta licença, aí eu vou para produtos, então ele já veio pré-abastecido, porque eu já tenho essa licença aqui. E em módulos, aqui no meu caso eu vou ter que pegar uma outra licença. Deixa eu utilizar uma que já tem. Essa daqui, por exemplo. Essa daqui já tem, mas vai dar para mostrar. Então, preencher dados, seguinte, e aqui eu vou descer em módulos e eu adiciono o módulo de impressão, vai ser acrescido aqui, aí eu sigo, mas já vai estar com os dados pré-cadastrados também. Seguinte, se eu quiser adicionar alguma observação, também é enviado, tá? Um detalhe, para novas licenças, que foram solicitadas, no final do processo, o site, no caso a nossa comunidade, libera a licença para a gente fazer um download ali prévio, tá? Então já consigo utilizar. Para licenças já existentes, onde eu faço a solicitação, onde eu acrescento o módulo de impressão, tem que ter uma validação pelo time de encomendas. Então, não vai ser possível já fazer o download para a utilização. Então, para licenças existentes, solicito o módulo, o acréscimo do módulo, e tem um prazo ali de validação por encomendas, e eles retornam a validação dessa licença, no caso, para que o parceiro consiga utilizar. Então, a partir do momento que eu realizar essa solicitação, aí eu sigo o processo de licenciamento no PDV, licenciamento, adicionar licença, importo a licença ali que eu acabei de atualizar ou solicitar
E a partir disso, já vai ser apresentado o campo aqui e eu sigo agora as demais configurações conforme instruídas, tá ok? Então é esse o processo, sigam desde o início, validando principalmente os 4 pontos que eu falo ali no início, para garantir que a integração com o equipamento seja concluído corretamente. Do mais, ficamos à disposição nos nossos canais de comunicação e também com as informações aqui na descrição deste vídeo.